Olá, cheguei. Oi. Segundo vídeo da saga, bora ter coragem, falar que precisa ser dito, né? De maneira espontânea, intuitiva. Então, dar play, ser e depois dar stop. Eu entendi que, cara, minha caminhada é sobre coragem, né? Por isso, Maia Coragem, tem toda a história do meu nome, que em algum momento eu conto pra vocês. Do meu novo nome, né? Que é o Maia Coragem. Meu nome mesmo é Maíra. Eu amo o meu nome, gente. Tenho muito orgulho dele. É um nome indígena até. Mas veio Maia Coragem para mim. Então estou Maia Coragem, né? E vou me entendendo aí o que Maíra significa, o que Maíra me traz, o que Maia me traz, o que a coragem me traz. O que meu apelido da capoeira, que é Pomarola, me traz? O que meu apelido da adolescência, Mai, me traz? Enfim, né? Eu sou essa pessoa que tô aí atenta a tudo, né? E entendendo, mas me permitindo muito principalmente ser. Quando, nesse meu processo de vida, né? Eu entendi que um dos meus movimentos, né? Que é o que eu ia falar, é proporcionar coragem, né, incentivo, mas que para que a gente consiga ter essa coragem, né, qual que é a caminhada para a gente poder conquistar essa coragem, né? Eu compreendi que é tirando a repressão, né? A gente, desde pequenininho, a gente tentando se encaixar no mundo, a gente vai se encaixotando, né? E muito principalmente num sistema que faz com que a gente tenha que ser de determinadas maneiras para poder ser aceito, né? Então a gente fica ali, ó, num pequenininho no mundo que fica, né, querendo coisas da gente, sendo que a gente quer ser, né? A gente é sobre ser, escutar o nosso coração e fazer o que precisa ser feito, né? E aí a gente vai crescendo, né, com máscaras, colocando máscaras, né, colocando crenças limitantes na gente. A gente vai se permitindo porque a gente está aberto ao mundo, né? Então a gente vai se reprimindo. E aí, como todas as respostas estão dentro, como a gente já é, qual que é a parada? A parada é tirar a repressão e ir tirando as cascas da cebola para a gente poder ir descobrindo isso. Então eu já fui a pessoa, a terapeuta, a pessoa mesmo na vida que queria mudar os outros. Porque eu vi a potência, né? Eu vejo a potência das pessoas, eu sinto no meu corpo, gente, eu consigo me conectar com as pessoas de fato, né? De maneira bem profunda. E aí eu queria mudar as pessoas, porque eu queria acelerar os processos delas. Até o momento que eu entendi que, meu bem, você tem tanta coisa para mudar dentro de você, e conforme você vai mudando, a gente vai mudando dentro da gente, o mundo fora vai mudando. Porque se somos um, se eu me curo, se eu me cuido, se eu mudo, vou tirando as crenças limitantes. Isso também vai acontecendo com as conexões. E a gente, para além disso, vai se conectando com quem tá mais próximo disso que a gente é, já que a gente atrai somente os iguais, gente. Quando eu entendi isso, meu Deus, né? Porque o outro, ele é espelho. Então ele vem mostrar pra gente as nossas sombras e a nossa luz, né? Só que a gente aprende no sistema, nesse encaixotamento aí que eu tava falando, na escolarização, a lutar contra o outro, a culpabilizar o outro, a se colocar no lugar de vítima. Só que quando a gente olha a verdade ela não tá aí nesses egos, que isso tudinho é véu. Quando a gente olha a verdade, a gente vê que o outro está trazendo para nós a exposição das nossas sombras,
a exposição das coisas que a gente precisa mudar e dos poderes que a gente precisa botar pra fora e descobrir, descascar essa cebola aí, mano, pra poder descobrir. Entendeu? Então, às vezes que eu fui abusada, gente, foi para um caramba. Em todas as vezes eu fui, muito principalmente nos últimos anos, eu fui aprendendo a dar limites. Eu fui entendendo, ó, as portinhas que estavam abertas dentro de mim, a dependência minha que estava ali, né? E por isso que eu falo que não tem como não falar de espiritualidade, gente, é impossível, porque tem muita coisa de ancestralidade, de umas coisas aí que a gente não tem nem mão para alcançar, entendeu? Então, por isso que nessa caminhada aí do autoconhecimento, gente, de tomar coragem, de ir tirando a repressão, naturalmente a gente vai encontrando a nossa espiritualidade. Não é a espiritualidade que o outro fala para nós que tem que ser. Não é nada que reprima a gente. Se a gente se sente reprimido, se alguém tá te dando um manual para você ser, aqui ó, isso aqui que você tem que ser, não é isso. Não é isso. As respostas, elas estão dentro. Toda a nossa dependência que faz com que a gente queira isso aqui. O outro ali, ó, controlando. E o outro somos nós. Então, continuamos sendo nós controlando a nossa própria... Meu Deus! Botando os muros ali para não escutarmos quem somos. Olha a coisa. Conforme a gente vai tirando, gente, esses véus, a gente vai ficando mais leve, entendeu? Porque a gente vai ficando mais humilde mesmo, assim. E eu sinto tudo no meu corpo, né? Então é como se meu corpo ele ficasse mais solto, mais relaxado, né? E eu tinha crises de ansiedade, né? Absurdas, tag, né? Muitas coisas que, inclusive, me deram respostas sobre o que eu precisava entender sobre mim, para poder entender o que eu precisava equilibrar e mudar, entendeu? E quais os meus poderes, né? Os rótulos do sistema, por exemplo, né? Enquanto borderline, TDAH, ixi, oxe, coisas. Muitas coisas, entendeu? Que são incríveis, né? Porque na verdade somos novos seres, gente. Que se a gente tenta se encaixotar no sistema, o lance da pane. Dá pane na gente e no próprio sistema, porque ele não sabe lidar com a gente. Então, autoconhecimento, autonomia é muito essencial para a gente poder conseguir, gente. E aprender a dar limite. Aprender a escutar a verdade que está dentro. Antes de tomar as decisões, antes de escolher o caminho, ser muito verdadeiro com o que está dentro. Vocês já pararam para perceber que dentro tem um coração? Tem um coração, gente. Quando a gente para assim em silêncio, a gente consegue escutar e sentir ele. Meu intestino também tá aqui, ó. Tem um coração, gente. Tem uma pessoa, tem um corpo. Para além disso, tem histórias, tem dores, tem cicatrizes, tem amores. Tem uma criança que quer brincar, que quer ser reconhecida, quer ser valorizada, que quer amar, sabe? Quando a gente entende que todo amor que a gente acha,
sabe? Que a gente está botando para fora, que a gente está cuidando, que a gente está... Quando a gente percebe que, na verdade, a gente não está parando para escutar, entregar amor para isso tudo que somos, que está aqui dentro, a gente vai descobrindo que a gente também não estava distribuindo amor. Quando existe a falta de amor para dentro, a gente não tem como entregar para fora. É mentira. É dependência. É querer aprovação, muitas coisas. Mas também é caminho. Também é bondade. Já tem tempo que eu tô entregando amor para dentro, né? E aí, há uns anos atrás, eu tive um despertar, um sentir mesmo do amor incondicional. E ali, quando eu tive esse despertar, ainda na casa 2, né, que vocês vão ouvir falar muito sobre a casa 2, provavelmente, eu entendi dentro de mim, eu senti em mim o amor incondicional. E naquele momento eu não precisava falar pra ninguém sobre aquilo. Tipo, eu não tinha nem como explicar. Eu só precisava sentir. E ali eu soube o que era o amor. A partir dali, eu me movi ainda mais, né, nesse movimento de ser amor. Já tem muitos e muitos anos, gente, que eu tô nesse processo de falar com amor e ser o amor, né? Então, cada vez mais eu fui passando por situações e pelo espelho do outro para eu poder ir descobrindo o que é o amor, né? E é impressionante como o amor, para a gente poder descobrir, a gente precisa ter muitas cicatrizes, entendeu? Então é muito fácil a gente falar que a gente é o amor, a gente ser Buda, né? Falar, né? Ficar naquela de, né? Sei lá, gratiluz num lugar superficial. É muito fácil a gente ficar na superficialidade. Mas pra gente ir descobrindo de fato o amor que está completamente dentro, e aí ele transborda, a gente passa por uma caminhada que nos proporciona muitas cicatrizes. Porque a gente vai adquirindo empatia, a gente vai entendendo sobre compaixão, a gente vai sentindo o outro dentro de nós, a gente vai sendo colocado no lugar do outro. Se a gente tem um julgamento sobre o outro e a gente joga aquele negócio, meu amigo, pode ter certeza que tu vai ser colocado no lugar do outro logo mais. Porque tu precisa entender. Se tu tá julgando é porque tu ainda não entendeu. Não entendeu. Porque tu não entendeu que tu é o outro. Se tu tá julgando, tu tá se julgando. Tudo que a gente fala pra fora, a gente fala pra dentro. Tudo que eu tô falando aqui e falo, eu falo para mim também. Então, por isso que é tipo, se eu aponto o dedo pro outro, eu tenho vários apontados pra mim. Eu sou o outro, meu amigo. Não tem isso. Entendeu? É impressionante, sabe? Então, conforme cada vez mais a gente vai tirando a repressão, a gente vai se sensibilizando, a gente vai se permitindo experimentar essa profundidade que a gente vai se permitindo ir para a profundidade, que é o que o ego, né? Ele não tem profundidade.
Então, quanto mais profundo a gente vai indo, a gente vai descobrindo a verdade. A gente vai descobrindo quem a gente é. A gente vai descobrindo o que a gente veio fazer aqui. Qual que é a nossa missão, nosso propósito, nossas potências. Nossa, a gente inevitavelmente vai ter que olhar para a ancestralidade, porque as dicas estão aí. Cara, nossa. Gente, o manual tá todo aí, na verdade. Entendeu? Várias dicas aí que são de fato quem somos. Estão aí. Mas a gente fica brigando muito, né? O ego, na verdade, fica brigando muito. É querer olhar, tá aberto, pra ver quem se é. E isso não quer dizer que a gente não vai ver o que não é pra ser. E é justamente sobre isso também. A gente vendo, opa, isso aqui não é. Isso aqui, pô, agir assim, ser assim, falar assim, não é isso. Isso aqui não é amor. Então eu vou descobrir o amor e serei. Porque aí naturalmente quanto mais eu sou, mais vai transbordando, mais vai contaminando positivamente as pessoas. E elas também vão sendo, e aí a gente vai se... É tipo assim, né? Se o negócio estiver poluído, né? Um vai poluindo o outro. E quando é pro bem é a mesma coisa, entendeu? Então, a gente vai ampliando expandindo esse amor, expandindo as curas, expandindo as coisas que a gente quer expandir, gente. Se a gente ficar só culpando o outro, olhando pro outro, bababá, a gente não tá expandindo dentro da gente, entendeu? Então, se quer que o mundo mude, a gente precisa mudar, entendeu? E aí a gente vai se contaminando positivamente. E aí aquela coisa ali que não é aquilo ali não, vai se curando. Ou vai se afastando, vai indo, vai se... Ah! E vai se curar em algum momento, porque é inevitável. Mas pode levar um tempo maior, entendeu? Então... é isso. Vou ver o vídeo, gente. Tô curiosa pra ver o vídeo agora. Teve uma hora que eu falei o lance do... Quando a gente tá fazendo pra fora, nesse esquema de dependência, né? Não é amor, né? E aí eu fiquei, cara, mas aí as pessoas vão achar que eu tô falando que elas não amam, né? Que elas não fazem o negócio do coração. Também é, porque na verdade tem tudo ali, né? Só que tem uma camada, um véu de dependência. E é tipo assim, a gente muitas vezes vai atirando para os lugares, mas na verdade não é aquele lugar que a gente tem que jogar nossa energia. A gente está jogando nossa energia naquele lugar por dependência. E às vezes a gente virando para o lado direito, a gente vai jogar nossa energia num lugar que vai apoiar ainda muito mais gente. Inclusive pode até cair ali, respingar ali naquele lugar, entendeu? Então quando a gente sai da dependência, a gente de fato descobre o que é o amor. E a gente direciona a nossa energia para aquilo que de fato a gente precisa direcionar. E a gente faz o que a gente veio fazer, entendeu? Mas é um processo do caramba de autoconhecimento, gente. São muitos anos, assim. Só que eu entendi que dá para as coisas acelerarem mais. Esse é um caminho meu, eu faço isso. Eu trago despertares, trago vários movimentos aí, várias curas e muitas coisas que ao longo vamos vendo, vamos tendo coragens. E é isso, gente. Eu vou soltar. Sei que tudo tem várias interpretações, as interpretações partem das lupas e dos óculos que cada um olha e vê. Eu sei as minhas intenções, né? Eu sei que eu cada vez mais vou aprimorar essa comunicação, porque cada vez mais eu vou ter coragem, né? E bora. Me incentivem, que eu incentivo sempre a sermos, né? A nos descobrirmos, porque todos são maravilhosos, tá? Somos luz e sombra, gente.
Mas aí não tem como negar a sombra para a gente poder ser luz, infelizmente. Não temos como mais enfiarmos para debaixo do tapete. Temos que expor. Para as coisas mudarem, a gente precisa expor, falar, né? Ter coragem. E aí vai limpando. Por isso que é importante tirar o julgamento, gente. Porque no processo de autoconhecimento, a gente passa pelas nossas sombras também. E a gente vai aprendendo a acolhê-las. E a parar de julgá-las. Para parar de julgar quem a gente é. Para de fato a gente ser amor. E integrar isso tudo aí. E realizar. E fazer o que a gente veio fazer aqui, né? Então bora. Com coragem. Fui!